E o sorriso, irmão? E o sorriso, irmão? E o sorriso? Meu parceirinho, olha o sorriso no rosto. Olha o sorriso no rosto. Meu parceiro Caveira tá como, irmão? Tá como? Daquele jeito, né, cara? Pô, como é bom, irmão, como é bom. Como é bom ganhar, cara. Que alívio, nossa. E tô leve, irmão. Tô leve, tô relaxado. Como é bom ganhar, né, cara? Ganhar de time grande, né? Ganhar de outro grande, fora de casa, dentro do Morumbi. Pô, irmão, bom demais, cara. Eu falava com vocês nos vídeos anteriores, eu sou do tempo que o São Paulo não ganhava do Vasco de jeito nenhum, freguesão, irmão. Eu cheguei a ver ali, quando eu era moleque, de 92 até 2000, cara, o São Paulo não ganhou o Vasco. Em 2001 tomou 7-1 do Vasco, cara. Pô, Vasco, pô, é bom demais, irmão. Vascaíno precisa disso, dessas vitórias, cara. Que vitória. Primeira vitória fora de casa e dentro do Morumbi contra o São Paulo. Irmão, bom demais, cara. Como o Vasco jogou bola, maluco, todo mundo foi bem. Como foi bom, né, cara, ver esse jogo, irmão. E aí a gente tem que, ó, cara, irmão, pô, é pra levantar, aplaudir, maluco, ó. Aplaudir de pé o Fernando Diniz, né, cara? Cara, quando o treinador conhece é outra parada, irmão. Pô, o mesmo elenco é fraco. Ah, porque ganhou, o elenco agora é forte. Não, o elenco é fraco. Tá? O elenco do Vasco, esse elenco que o Fernando Diniz tem na mão, é um elenco fraco, cara. Mas o treinador, quando é bom, tá? Quando o treinador é bom, ele extrai o melhor de cada jogador, irmão. Ele consegue identificar o potencial daquele atleta e extrair, tá? Eu falava para vocês, o Vasco já tinha melhorado pra caramba questões ofensivas, troca de passe, jogadinhas jogadinhas ofensivas. Quando perdia a bola, a recomposição já estava bem melhor. Né? E aí o Diniz teve um tempinho para treinar aí, irmão. Que beleza, maluco. Que beleza. Como o Vasco jogou bola, como o Vasco troca passe, consegue envolver o adversário. Cara, tem que bater palma pro Diniz, irmão. Repito, o elenco é fraco, tá? Essa diretoria, Pedrinho, Felipe, mostra que não entende nada de gestão de futebol. Foram muito mal na janela de julho, muito mal de novo na janela de janeiro, tá? Mas o Diniz, com o que ele tem na mão, ele vai conseguir fazer bons joguinhos, né? Fez um bom jogo contra o Fortaleza, bom jogo contra o Melgar do Peru, bom jogo hoje contra o São Paulo. Bom demais, cara, bom demais, porque a gente começa a ver que esse time na mão do Diniz vai ganhar umas partidinhas aí, daqui a pouco o Vasco pode estar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, né? Igual foi também na mão do Rafael Paiva, né? Mesma diretoria sendo incompetente nas contratações. Se bem que chegou aí o Admar Lopes, o português, né? Quem sabe, irmão? Quem sabe vão dar autonomia, né? Não vão só tratar ele como um bucha, igual trataram o Marcelo Santana, né? Mas se tratarem esse cara, né? Se derem autonomia para esse cara contratar, quem sabe ele contrata uns reforços, bota na mão do Diniz e o time vai melhor ainda, né, cara? Vai melhorar cada vez mais na mão do Diniz. Cara, bom demais, irmão. Bom demais. Jogo de hoje, o Diniz veio com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas foi a zaga, com o Lucas Piton na esquerda, tá? Meio de campo, os dois volantes, Hugo Moura e Tietê. Na frente, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira, com o centroavante Verratti. O Vasco, no início do jogo, parecia que não ia, né? O São Paulo ali, até os 4 minutos do primeiro tempo, o São Paulo chegou 2 vezes e tal, e aí a gente pensava, ia ser aqueles joguinhos que o Vasco vai vacilar. Mas não, cara, logo o Vasco começou a tocar bola, né? Até que teve aquela jogadinha ali pela direita, Paulo Henrique meio que deu de calcanhar, o Ryan, cara, como o Ryan jogou bola hoje, irmão, e aí é aquilo que eu falo para vocês sobre o Diniz, consegue extrair o melhor do jogador. Ryan é base, irmão, e tem outros jogadores da base para ele extrair o melhor. A gente falava durante a semana, tem o volante Elder,
que é muito bom jogador na base, tem o Zuccarello, meia, que é muito bom jogador, tem os dois zagueiros, não só o Luiz Gustavo, que teve algumas oportunidades, mas o Lincoln também é muito bom jogador, tem o lateral direito, Paulinho, que é muito bom jogador da base, tá? Tem uma galera aí para o Fernando Diniz ainda extrair coisa boa, né? Igual tá extraindo do Ryan, irmão. Como o Ryan tá jogando bola na mão do Diniz, cara. Primeiro gol, o Paulo Henrique deu aquele calcanhar, ele dominou na intermediária, irmão. Dominou na intermediária e partiu pra dentro, cara. Partiu pra cima. Pô, tá dando gosto de ver esse moleque jogar. Partiu pra cima. A zaga abriu, ele falou, vou chutar. Irmão, deu-lhe logo uma varada pra dentro do gol. Golaço, aço, 1-0 Vasco. E aí o moleque tava demais, irmão. O moleque queria mais, irmão. Pô, no ataque do Vasco roubou a bola, chutou, o goleiro defendeu o Nuno Moreira. O Nuno Moreira nem tava tão bem na partida. Chegou, chapou, 2-0 Vascão. Depois o Nuno Moreira até entrou no jogo, né? Depois do gol. Deu uma subida de rendimento, entrou no jogo. 2-0 Vasco, cara. E o Vasco teve chance até de ampliar, ainda no primeiro tempo, tá? Coutinho pro Verratti lançou o Paulo Henrique. Paulo Henrique bateu, o goleiro pegou, podia ter sido 3-0 já no primeiro tempo. Cara, intervalo de jogo. Vasco da Gama 2, São Paulo 0. Que beleza, irmão. A gente relaxadinho, hein? Vendo o jogo, irmão. Que loucura, que beleza, cara. E o Dia dos Namorados, né? Eu com fundizinho aqui, fundi de queijo, fundi de chocolate, né? Até postei lá no Instagram, Felipe Bigode da Gama. Postei lá, eu com a minha esposa, fundizinho, Vasco detonando o São Paulo, irmão. E aí volta o segundo tempo. Claro, o Vasco tem que continuar jogando bem. E o Vasco continuou, cara. O Vasco continuou bem, numa vacilada do goleiro do São Paulo. Tietê roubou a bola, colocou pro Paulo Henrique cruzou o Verratti. Sacola. A gente falava, né, que o Verratti ainda não tinha marcado contra o São Paulo. Irmão, esquece, maluco, esquece. Verratti guardou contra o São Paulo e aí meteu 3-0 pra cima dos caras. Que beleza, irmão, que beleza. Dá uma esperança. O Vasco depois ainda tomou um golzinho na falha do Puma, né? Último minuto do jogo, Puma Rodrigues tinha entrado no lugar do Paulo Henrique. Deu uma vacilada, São Paulo diminuiu. E aí Vascão 3, São Paulo 1. E aí dá uma animada no vascaíno, né, irmão? Porque a gente já começa a pensar, peraí, o elenco é fraco, mas o treinador é muito bom. Então ele vai extrair coisa boa desse time. Então esse time pode ter boas vitórias nesse campeonato, né? E aí não passar tanto sufoco, questão de rebaixamento, né? O Vasco, claro, tinha vacilado em um monte de jogo, tá? Mas hoje ganhou um joguinho fora, irmão, bom demais esses pontos, tá? Recuperou os pontos que perdeu em casa para o Bragantino, essa vitória contra o São Paulo fora, tá? Ainda tem uns pontinhos para recuperar, né, cara? Eu coloquei aqui pelo menos 4 pontos que o Vasco precisa recuperar no campeonato, tá? Aquela derrota para o Ceará, tá? Pelo menos um empate naquele jogo, o Vasco tinha que ter conquistado, tá? A derrota para o Vitória da Bahia, um jogador a mais, o Vasco tinha que ter conquistado a vitória ou pelo menos um empate, tá? Mais um pontinho para correr atrás. Aquela derrota para o Palmeiras em Brasília, era jogo que era mando nosso, tá? Mais um pontinho que ficou para trás. E a derrota para o Fluminense é um clássico que a gente precisava pelo menos ter empatado. Então, hoje já recuperou 3 pontos, faltam mais 4 pontinhos para recuperar nesse campeonato. Se tivesse esses 4 pontos, estaria hoje com 17 pontos, estaria ali em 10º colocado no campeonato, mas está com 13, tá? A vitória foi muito importante, foi a 13 pontos, está em 13º no Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai ter aquela pausa, né, uma pausa aí para o Mundial de Clubes. O campeonato volta daqui a um mês, maluco, daqui a um mês, e é bom que o Vasco não estará no Z4, e melhor que isso, deu uma esperança para o vascaíno, né, que na mão do Diniz a gente não vai passar sufoco. E se der reforços para ele, meu amigo, a gente pode até pensar em coisas maiores, quem sabe um título na Sul-Americana da vida, que seria bom demais, maluco, bom demais, parceiro. Que beleza, irmão, que beleza, maluquinho. Que beleza, final de jogo Vascão 3, Vasco da Gama 3, São Paulo 1. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui sobre esse jogo, né? Cara, todo mundo foi bem, irmão.
todo mundo. Coutinho, hein? O Coutinho eu tô querendo. Esperança também de que o Coutinho possa fazer ainda boas partidas com a camisa do Vasco, né, irmão? Queria que você deixasse a sua opinião aqui sobre essa vitória do Vascão. 3-1 fora de casa contra o São Paulo. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.